Cerca de 5 anos atrás eu morava no centro de uma grande cidade nos Estados Unidos. Eu sempre fui uma pessoa noturna, então frequentemente me encontrava entediado depois que meu colega de quarto, que, definitivamente não era uma pessoa noturna, ia dormir. Para passar o tempo eu costumava fazer longas caminhadas enquanto pensava. Eu passei 4 anos assim, caminhando sozinho à noite, e nunca tive razão para ter medo. Eu costumava brincar com meu colega de quarto dizendo que os traficantes da região eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos durante uma madrugada. Era uma quarta-feira, algum horário entre 1 e 2 da manhã, e eu estava caminhando perto de um estacionamento patrulhado de uma delegacia que ficava um pouco longe do meu apartamento. Era uma noite calma, até mesmo para um dia de semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O estacionamento, como quase todas as noites, estava vazio. Eu virei uma pequena rua para dar a volta e ir para meu apartamento quando eu o vi pela primeira vez. No final da rua, no meu lado, a silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, parecida com valsa, mas quando ele finalizava cada passo de dança com um estranho passo largo para frente. Acho que poderia se dizer que ele estava dançando caminhando em minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu saí da calçada e fui para o meio-fio para dar mais espaço para ele passar. Quanto mais ele se aproximava, mais eu percebia o quão gracioso eram seus movimentos. Ele era muito alto e magro, e estava vestindo um terno antigo. Ele chegou ainda mais perto, até que eu pude ver seu rosto. Seus olhos eram largos e ferozes, a cabeça estava levemente colocada para trás, como se ele olhasse para o céu. Sua boca tinha uma forma cartunesca, com um doloroso sorriso largo. Depois de ver isso, eu decidi atravessar para o outro lado antes que ele chegasse mais perto. Eu tirei meus olhos dele para atravessar a rua vazia. Quando eu cheguei do outro lado, eu olhei para trás, e meu corpo travou. Ele tinha parado de dançar e estava em pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me encarando, mas continuava olhando para o céu. O sorriso ainda estava em seu rosto. Eu estava extremamente incomodado por isso. Eu comecei a andar novamente, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Quando cheguei a meio quarteirão de distância dele, eu me virei por um momento para ver a calçada à minha frente. A rua e a calçada à minha frente estavam completamente vazias. Ainda nervoso, olhei para trás, para onde ele estava. Descobri que ele havia sumido. Por um breve momento eu me senti aliviado, até que o vi. Ele havia atravessado a rua e agora estava ligeiramente agachado. Eu não poderia dizer com certeza devido à distância e às sombras, mas tinha certeza de que ele estava me encarando. Eu havia desviado o olhar dele por não mais do que 10 segundos, então estava claro que ele havia se movido rápido. Fiquei tão surpreso que fiquei ali por algum tempo, olhando para ele. E então ele começou a se mover em minha direção novamente. Ele deu passos gigantescos e exagerados na ponta dos pés, como se fosse um personagem de desenho animado se aproximando silenciosamente de alguém. Exceto que ele estava se movendo muito, muito rapidamente. Eu gostaria de dizer que neste momento eu fugi ou peguei meu spray de pimenta ou meu celular ou qualquer coisa, mas não o fiz. Eu apenas fiquei lá, completamente congelado enquanto o homem sorridente se arrastava em minha direção. E então ele parou novamente, a cerca de um carro de distância de mim. Ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. Quando finalmente encontrei minha voz, deixei escapar a primeira coisa que me veio à mente. O que eu quis perguntar foi: "Que caralho você quer?", em um tom zangado e autoritário. O que saiu foi um gemido: "O que cara?". Independentemente de os humanos sentirem ou não o cheiro do medo, eles certamente podem ouvi-lo. Eu ouvi em minha própria voz, e isso só me deixou com mais medo. Mas ele não reagiu a isso. Ele apenas ficou lá, sorrindo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, muito lentamente, e começou a dançar e caminhar. Não querendo virar as costas para ele novamente, eu apenas o observei ir, até que ele estivesse longe o suficiente para quase sumir de vista.
E então eu percebi algo. Ele não estava mais se afastando, nem estava dançando. Eu assisti com horror enquanto a forma distante dele ficava cada vez maior. Ele estava voltando na minha direção. E desta vez ele estava correndo. Eu também corri. Corri até sair daquela rua isolado e voltar para uma mais bem iluminada com tráfego escasso. Olhando para trás, ele não estava em lugar nenhum. No resto do caminho para casa, continuei olhando por cima para trás, sempre esperando ver seu sorriso, mas ele nunca estava lá. Morei naquela cidade mais 6 meses depois daquela noite e nunca mais saí para dar um passeio. Havia algo em seu rosto que sempre me assombrou. Ele não parecia bêbado, ele não parecia drogado. Ele parecia completo e totalmente insano. E isso é uma coisa muito, muito assustadora de se ver.